Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul, na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Vamos agora receber a Mônica de Paula, que dará a mensagem desta tarde. Boa tarde a todos, um feliz 2020, que a paz e que o amor do Mestre Jesus nos envolva uma vez mais. Como é bom, meus irmãos, estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, numa casa abençoada como essa. Viu só como fomos abençoados? Até uma chuvinha gostosa caiu.
alegrou nossa tarde, amenizou a temperatura. Vamos reclamar do quê, não é? E falando disso, reclamações de palavras, de ano novo. Hoje é um dia, ou melhor, todo fim de ano a gente pensa, o ano que vem vai ser diferente, vou fazer diferente, eu quero que seja diferente. Vou ter novas conquistas, vou ter novas vitórias. Não é assim? Isso é saudável, porque mexe com a esperança. É bom que tenhamos esperanças, é bom que tenhamos objetivos. Então, nesse início de ano, olha que lindo! Vamos começar, hoje dia 2. Começar pensando a respeito das nossas palavras, da nossa evolução moral. Porque para determinadas conquistas, só através da evolução moral. Porque senão a gente vai patinar de novo. Então vamos turbinar esse ânimo. E vamos entender por que às vezes a gente não consegue. Há 73 anos, em 1947, o espírito de André Luiz psicografou, através de Chico Xavier, algumas frases. E essas frases viraram um livro chamado Agenda Cristã, que foi publicado no ano seguinte. E são frases que até hoje e sempre serão atuais e que nos fazem melhores se assim o quisermos. Existe uma frase que é o tema da nossa palestra hoje. O mal não merece comentário em tempo algum. Minha nossa! Ai! Vamos destrinchar essa frase. O mal não merece comentário em tempo algum. Pois é. É uma frase forte para ser analisada, tanto além de forte como sábia, que a Escola de Aprendizes do Evangelho a utiliza como tema e faz o aluno refletir durante uma semana a respeito dessa frase. Então eu sugiro que vocês reflitam também durante essa semana. E aí, nesse capítulo, é o capítulo 9 desse livro, tem a pergunta assim, ó. É bom ter cuidado em face do mal que presenciamos? E a resposta de André Luiz é: uma boa palavra auxilia sempre, mas o mal não merece comentário em tempo algum. Por quê, meus irmãos? Porque a carga negativa daquela palavra primeiramente atinge a nós mesmos quando nós pronunciamos um comentário com relação ao outro. Seja o que for, seja do outro, seja da sociedade, seja do planeta. Então, o malefício é primeiro nosso quando nós pronunciamos um comentário equivocado, ou que não seja equivocado, que seja certo. Porque às vezes nós estamos certos com relação àquele comentário. Mas reflitamos. É necessário comentar? O que Jesus faria? Será que ele comentaria? Ou será que ele tentaria entender o porquê de tal atitude, de tal situação? E aí vamos ver qual a atitude melhor a tomar.
Será que a melhor atitude é fazer o comentário? Ou uma prece? Ou um auxílio? Ou simplesmente deixar de lado? Então, inicia um novo ano. Vamos começar com essas pequenas coisas que na verdade não são pequenas, porque aí entra a maledicência. A maledicência começa aí. E ela é um bicho corrosivo. E ela invade. E ela toma conta da gente. E a gente quer cada vez mais falar mal. Isso é o falar mal. Então, que possamos refletir sobre essas palavras que André Luiz coloca de maneira sutil, mas que nos alerta. E eu optei por pegar outras frases aqui dele, já que estamos iniciando o ano, e queremos ser melhores, porque a partir do momento que nós melhoramos a nós mesmos, nós melhoramos tudo ao nosso redor. Tudo ao nosso redor melhora. Tudo fica mais leve. E as pessoas começam a perceber a nossa mudança e elas também começam a melhorar. Então, uma outra frase. Evite assuntos desconcertantes para o ouvinte. Temos zonas nevrálgicas no destino, sobre as quais precisamos fazer silêncio. O que ele quis dizer aqui? Para a gente falar somente aquilo que for necessário. Às vezes o outro não precisa que cutuque a ferida dele e a gente está ali cutucando a ferida dele. A gente gosta que cutuque a nossa ferida, que fale daquele problema que é tão difícil para a gente? Não. Por mais que o outro seja imperfeito, ou será que nós somos santos? De forma alguma. Então, cuidado ao falar. Tomemos muito cuidado. Outra frase. Seja leal, mas fuja à franqueza descaridosa. A pretexto de ser realista, não pretenda ser mais verdadeiro que Deus, somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalhos de cada dia. Uau! Fuja à franqueza descaridosa. Sabe quando a gente fala assim, mas eu só falo a verdade, eu falo mesmo. Nós mulheres temos essa mania de ser assim, né? Eu falo mesmo, eu não guardo. Cuidado, meus irmãos. Cuidado com as palavras. Franqueza descaridosa. As palavras ferem. A gente não sabe o espírito do irmão como está. Assim, façamos ao outro o que queiramos que façam a nós. Então, ótimo momento para recomeçarmos. Outra frase. Não pergunte a esmo. Quem muito interroga, muito fere. Sabe quando a gente fala demais? A gente fica querendo saber do outro, querendo saber do outro. Então, aí mora um perigo. Não queiramos saber demais. Tenhamos atitudes. Certa vez um primo, ele tem uma filhinha, ele falou assim para mim, sabe, Mônica, o que eu aprendi? A não perguntar mais para minha filha se ela me ama, porque eu vivia perguntando, filha, você ama o papai? E eu percebi que ela se enchia, e aquilo me deixava triste, mas eu queria ouvir. Aí a psicóloga falou para mim, não pergunte a ela se ela o ama, porque ela o ama. Você é o pai dela, ainda mais que ela é criança. Ao contrário, diga a ela que você o ama. Então, ao invés de perguntarmos, ofertemos as nossas palavras de amor ao próximo. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas
ao invés de resolvê-los. Porque às vezes a gente se lastima muito, a gente reclama muito. Aqui as lágrimas, o pranto, às vezes é a reclamação constante, sem ação. Então, que reflitamos a respeito disso. Paremos, façamos uma prece, peçamos coragem, sabedoria e sigamos em frente, porque quando nos conectamos ao Pai, sempre vem um auxílio redentor. Essa aqui é ótima para todos nós. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Quem nunca errou? E às vezes o nosso erro é grande. Então calma, não se precipite no desespero, isso que André Luiz coloca. Respire, calma, tudo passa. Porém, que tenhamos fé, que continuemos no caminho correto, que continuemos orando, que continuemos fazendo o bem. E aí sim, um dia teremos a oportunidade de ressarcir. A reencarnação é essa oportunidade de ressarcir. Então, muitas vezes, muitos de nós se desespera de maneira sobre-humana. Não há necessidade. Se tiver muito difícil, procura um centro, procura alguém para conversar, um amigo. Eleva o pensamento, faz uma prece. Mas lembre que tudo passa. Às vezes parece que não vai passar. Parece que vai ser eterno, mas passa. Ontem, por exemplo, a gente tinha 10 anos de idade, não é verdade? Eu me lembro. Parece que foi ontem. E passa rápido. E eu me sinto com 10 anos. O corpo já não, né? Mas a mente sim. E aí a frase: lembre-se que o mal não merece comentário em momento algum. Se nós fizéssemos uma dinâmica aqui agora, e um calçasse o sapato do outro, agora, nesse exato momento, como seria? Ia pegar o sapato quente, úmido, às vezes com chulé, não é? Sapato maior, sapato mais apertado. O que eu quero dizer com essa reflexão? Que o problema do outro, muitas vezes, é difícil de resolver. Cabe a ele. E a gente critica, a gente quer tentar resolver, a gente quer criticar. Será que a gente conseguiria resolver? Será que o sapato dele serviria em mim? Não. E a gente ia achar ruim. Se saíssemos aqui agora com o sapato do outro, a gente ia achar bastante ruim. Então, cuidado com os comentários. Cuidado com a maledicência. Nós ouvimos falar alguma vez que Jesus fez um comentário equivocado, ruim? Eu nunca ouvi. Se alguém ouviu, por favor. Eu não conheço. Jesus fazia comentários sábios, é diferente, mas nunca pejorativo, nunca para deixar o outro no chão, sempre construtivos. Então isso serve de ensino para nós. O bem, ele está conforme as leis de Deus, e o mal, o que quer dizer o mal? É quando nós nos afastamos dessas leis de Deus. Então, quando a gente fala do outro, quando a gente faz um comentário equivocado, a gente se afasta. E aí, o que a gente atrai? Os espíritos que gostam desse tipo de coisa. E afasta também os espíritos de luz. Simples assim. É uma carga energética. Não dá.
Se eu estou vibrando nessa sintonia da maledicência, um espírito de luz não consegue chegar até mim, mas porque eu estou repelindo, eu estou falando, não, peraí, fica um pouquinho aí que eu vou ficar aqui comentando, fazendo os meus comentários maldosos. Somos nós que fazemos isso. Lá no Evangelho, capítulo 18, fala sobre a porta larga. Porta larga, porta da perdição. O que quer dizer isso? São tudo aquilo que a gente pode, mas que a gente não deve. Tudo aquilo que é fácil na vida. São as paixões más que nos fazem sofrer posteriormente. E que nós podemos nos entregar facilmente. Isso é fácil. Agora, a porta estreita é justamente aquele exercício que a gente tem que fazer para vencer as dificuldades, as nossas dificuldades, as nossas má tendências. Tudo aquilo que não é fácil para nós. Essa é a porta estreita. É enfrentar a nós mesmos e não o outro. É enfrentar quem nós somos de verdade. É conhecer a nossa sombra, como Joana coloca. Todos nós temos uma sombra, um lado que nós não queremos nem olhar, mas que nós precisamos olhar para ele e enfrentá-lo face a face, para eliminá-lo gradativamente. Essa é a porta estreita. E ali, todos os dias, não é um dia a cada 2 meses, a cada ano. Então, começa mais um ano, mais uma oportunidade para tentarmos nos esforçar. E lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 643, ela é a seguinte: há quem não consiga fazer o bem? A resposta é não. Somente o egoísta não consegue fazer o bem. E alguns de nós podem falar assim: mas eu não tenho como sair de casa, nossa, eu tenho tanta idade, nossa, eu estou tão doente, eu não consigo fazer o bem. São tantas coisas, será que não consegue? E uma prece? A gente consegue. E um telefonema? Os espíritos falam que ser útil é uma maneira de fazer o bem. Então, que possamos refletir a respeito disso. E o convívio com outras pessoas é a grande oportunidade de ser útil, ou seja, de fazer o bem. E na pergunta 642, não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? Olha que pergunta, porque muitos de nós podem falar assim: mas eu passei minha vida toda sem fazer o mal, eu não fiz nada de mal. E aí eles respondem: não, é preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um, vejam a resposta, cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ai! Então, meus irmãos, há um mal quando a gente não pratica o bem. Há necessidade de praticar o bem, porque nós recebemos o bem com a reencarnação. Por que a gente não vai fazer o bem para o outro, então? E agora eu vou fazer uma leitura para vocês. E gostaria que vocês ouvissem com o coração. Eu não sei quem escreveu. Recebi há muitos anos. Alguns de vocês já conhecem essa leitura, mas ela traz uma profunda reflexão.
E eu gostaria que no final vocês não aplaudissem a palestra, mas ficassem com essa reflexão da leitura, para que vocês tenham um ano verdadeiramente novo, com Deus no coração, com a vontade de continuar, com a vontade, com a coragem, com a perseverança, com a fé, porque todos são filhos de Deus e todos merecem um recomeço. Todos merecem ser felizes, porque nascemos para sermos felizes. Combinado? É sobre uma reflexão sobre o Pai Nosso. Pai Nosso. Será inútil dizer Pai Nosso se em minha vida não consigo tomar atitudes como filho de Deus, fechando meu coração ao amor. Será inútil dizer que estás nos céus, se os meus valores são representados pelo bem da terra. Será inútil dizer, santificado seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo. Será inútil dizer, venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades. Será inútil dizer, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu, se no fundo desejo mesmo é que todos os meus desejos se realizem. Será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje, se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome. Será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se não me importo em ferir, injustiçar, oprimir e magoar os que atravessam o meu caminho. Será inútil dizer, e não nos deixais cair em tentação, se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho de Deus. Será inútil dizer, livrai-nos do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e se tudo o que é proibido me seduz. Será inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo me omitindo e nada faço para me modificar. Aí vem a resposta de Deus quando oramos o Pai Nosso. Filho meu que estás na terra, preocupado, confundido, desorientado, solitário, triste, angustiado. Eu conheço perfeitamente o teu nome e o pronuncio abençoando-te, porque te amo. Não estás sozinho, porque eu habito em ti. Juntos construiremos este reino, do qual serás meu herdeiro. Desejo que sempre faças minha vontade, porque minha vontade é que sejas feliz. Deves saber que contas sempre comigo, porque nunca te abandonarei, e que terás o pão para hoje. Não te preocupes, só te peço que sempre o compartilhes com o teu próximo, com teus irmãos. Deves saber que sempre perdoo as tuas ofensas, antes, inclusive, de que as cometas, ainda sabendo que as farás. Por isso, te peço que faças o mesmo com os que te ofendem.
Desejo que nunca caias em tentação. Por isso, segura bem forte a minha mão e sempre confia em mim, e eu te libertarei do mal. Recorda e nunca te esqueças de que te amo desde o início de seus dias e te amarei até o fim dos mesmos. Eu te amarei sempre, porque sou teu Pai. Que minha bênção fique contigo e que meu eterno amor e paz te cubram sempre, porque no mundo não poderá obtê-las, como eu somente as dou, porque eu sou o amor e a paz. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Do fundo de ti, eleva a tua oração. Faz então silêncio em tua mente e teu coração, para que possas escutar a resposta do Pai. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine, que vocês possam também abrir os vossos corações para que a espiritualidade haja sobre cada um, e que esse ano seja um ano de muito aprendizado, de muita luz. Fiquem na paz, que assim seja. Que possamos refletir durante essa semana que se termina, por essas palavras, esta mensagem que nos foi passada, e que a gente possa efetivamente nos aproximar mais de Deus, de Jesus, com amor ao próximo, sempre buscando o melhor em todos nós. Que possamos ser pessoas melhores, ajudando ao próximo, sempre. Agradecemos também pela espiritualidade aqui presente, por essa casa de amor e de carinho, que sempre nos atende, nos traz muitos conhecimentos sobre o que Jesus nos trouxe para a nossa reflexão e a nossa vivência. Que esses conhecimentos que nós obtivemos aqui possamos colocá-los no nosso dia a dia e nos tornar cada vez pessoas melhores. Vamos agradecer também pelos tratamentos aqui realizados e que ainda serão realizados no dia de hoje. Sigamos todos para os nossos lares, em paz, em harmonia e principalmente com Jesus em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus.